pessoal, vamos aqui ver nesse guia aqui como a gente vai instalar o Windows Server na máquina virtual do Oracle VirtualBox. A gente está aprendendo Windows, né? E nós temos aí, não dá para instalar fisicamente cada computador, que vai realmente tomar um tempo enorme. Então, vamos criar uma instalação do Windows na máquina virtual do Oracle VirtualBox, que aí a gente consegue ter várias máquinas, né, virtuais para o mesmo computador aqui, para que a gente consiga lá instalar várias versões e ir aprendendo aí como é que um pouquinho sobre o Windows Server. Então, o primeiro ponto aí é criar a máquina virtual. Tá? A gente está dentro do Oracle VirtualBox, né? Nós criar uma máquina. Aí ele primeiro pergunta o nome da máquina. O ideal é que você coloque aí, no caso, eu coloquei uma máquina Windows, né? Máquina do professor. Coloque uma máquina com o nome, seu nome, né? O nome do aluno tal, manhã, tarde, né? Para que você consiga identificar que essa máquina é sua e as outras pessoas não mexam nela, né? Não mexam no seu trabalho, né? Nas coisas que você está configurando nela. Então, normalmente é default, né? A pasta da máquina. O tipo é claro, Microsoft Windows. Se você tiver, se já tiver Windows 2016 e 2019, selecione no tipo. A versão, bem, o Windows 7 aqui, porque não tinha um Windows mais adiantado, contanto que seja 64 bits, porque nosso ISO do Windows Server é de 64 bits. Tá? Não pode escolher 32 bits que vai dar problema. Feito isso, clique em próximo. Né? Ele vai perguntar o tamanho da máquina virtual. Tá? Eu já consegui rodar esse Windows com 1,5 GB de RAM. Roda no limite, porque a minha máquina também não tem muita memória, tem 8 GB. O ideal é que você coloque 2, ele vai rodar mais ou menos. Né? Se a máquina tem 8 GB, pode ser até que rode com 2 GB, sua máquina virtual rode com 2 GB. Se sua máquina tiver 16 GB, melhor. Tá? Então você pode botar 3 GB, vai rodar aí. O Windows não vai ser uma coisa fantástica, suficiente para você aprender a mexer no Windows, tá? Com 3 GB. Selecionando o tamanho da memória, clique em próximo. Agora, o disco virtual, né, o tamanho. Você pode, recomenda-se até 50 GB, mas você pode criar um disco com 15 GB. Funcionar bem, porque recomenda 50 GB para que você use, configure, instale coisas, várias coisas. Não é o nosso caso. A gente vai instalar o Windows e mexer um pouquinho dentro dele, não precisa de um grande espaço em disco. Você pode colocar aqui aí 20 GB, vai dar bem. E pede para criar um disco virtual agora. Né? Em criar, ele vai perguntar, né? Observando aqui que tem 3 opções de disco. Tem o VDI, Virtual Disk Image, que é o normal, que fica tudo em um arquivo só. Tanto a sua máquina quanto os dados dela, disco, ficam em um container, né, em um arquivo único. Né? A vantagem é que, como ele é um pacote único, você pode tirar de um computador e colocar em outro. O outro, tendo o Oracle VirtualBox, pode executar a sua máquina sem problema. Então a migração é muito mais rápida. Algumas desvantagens do VDI: você não acessa nada com facilidade do que a máquina tem lá dentro de arquivo. Né? Você quer pegar aquele arquivo, imprimir, jogar para o Word, você tem um pouquinho menos de flexibilidade. Mas a gente vai usar o VDI. As outras formas aqui de armazenamento, o VMDK Virtual Machine Disk File, eu criei um arquivo separado para o HD dessa máquina virtual. Ou seja,
né? Esse HD é separado, mas ainda é o formato da máquina virtual. Tá? Então, ou seja, é um pouco mais rápido, né? Porque ela grava no armazenamento direto. Né? A cópia também não é uma coisa tão complexa, né? Mas não vamos usar esse formato, tá? Porque não há necessidade. Só para a gente saber que existe, né? Quando surgir máquina virtual aí no seu trabalho, você já vai saber mais ou menos as 3 opções. Aqui pode ser que existam mais opções, mas é uma coisa que você tem que dar importância e analisar na época. Se for daqui a 5 anos, talvez tenha mais tipos de armazenamento que você tenha que analisar e conversar para ver qual seria o melhor para a organização que você estiver trabalhando. Né? Esse VMDK tem essas dificuldades. Se a máquina virtual der um problema, você pode perder os dados, semelhante com um VDI, mas você consegue migrar também, né, fazer backup. O VHD é semelhante, só que ele grava numa formatação como se fosse uma pasta ou um volume que a própria máquina que está hospedando entende. Então ele trava uma máquina, uma pasta e grava ali os seus arquivos. Tá? Então, qual a vantagem desse VHD? Se você desligar a máquina, está lá os arquivos. Você pode copiar as coisas para o lugar e tudo. São muitas vantagens que oferece. Tá? Você pode ter várias contas, vários usuários para aquela máquina e, né, você pode fazer backup, etc, etc. Então, é um formato bem interessante também quando você está em uma organização. Tá? Mas a gente vai usar o VDI, que é mais simples. Né? Então, vamos usar aqui o VDI. Cada usuário vai ter um arquivo formado de imagem da máquina virtual e disco da máquina virtual, tudo em um arquivo único. Tá? Quem quiser estudar mais sobre esse assunto, tem essa referência aqui, tá? Onde eu puxei parte dessas informações. Tá? Uma opção importante nesse disco virtual que a gente vai criar para a máquina virtual é escolher a opção dinamicamente alocado. Ou seja, ele vai ter 20, 30 GB, conforme está predefinido lá, mas ele não vai gastar direto isso. Ele vai ocupando, vai crescendo esse arquivo, conforme a necessidade de gasto. Tá? Se você colocar tamanho fixo, ele já vai gastar aí 30 GB da sua máquina hospedeira e grande parte vazia. Tá? Então, coloque dinamicamente alocado. Que podem falar que dinamicamente alocado é um pouquinho mais lento. Isso aí não tem problema, pelo simples fato que nós estamos estudando o Windows, né, no nosso curso. Então ele coloca aqui, né, o disco virtual vai ser esse, a máquina é esse, a RAM é esse, né, só para você ainda se lembrar do que você já informou e criar. Clique em criar e ele vai criar a máquina. Então está aqui o Oracle VirtualBox, o gerenciador, e está a máquina aqui criada aqui na esquerda, desligada. Só que a gente criou o hardware da máquina só. Eu criei a caixinha onde está vazia, não recebeu nenhum software ainda. Então eu tenho que clicar aqui nessa setinha, aqui fica na parte no meio aqui acima, iniciar, que eu vou startar a máquina. A máquina está vazia, não tem nenhum sistema operacional. A máquina vai ser inicializada. Como qualquer computador vazio que eu ligue, ele vai perguntar sobre o disco de boot. Onde está o sistema operacional dessa máquina? Aí eu tenho que informar, selecionando disco rígido de boot. Semelhante a uma máquina comum. Tá? Tem uma pastinha aqui, está vazio. Tem uma pastinha para eu informar aqui, ó, em amarelo aqui, onde está o boot. Aí que eu tenho que informar, né, o arquivo ISO do Windows Server Trial, esse que a gente tem. Então eu abro aqui o gerenciador,
Então, a janela de diálogo Open File, né, do Windows, abrir arquivo, e vou lá e seleciono o Windows Server 2019 Trial. Esse é o ISO que a gente tem para fazer nosso curso. Clico em abrir, ele mostra, olha, tá aqui é esse disco de boot, eu até clico em iniciar aqui. Notem essa mensagenzinha, você tem a opção autocapturar teclado ligado. Então, a máquina virtual está lendo o seu teclado da máquina hospedeira, máquina física. É só uma mensagem informativa dizendo, olha, está rodando uma máquina dentro da máquina e essa máquina interna está usando o seu teclado. Só isso, é só uma mensagem informativa. E começa a instalação do Windows aqui, demora um pouquinho, né? Aparece já o símbolo da janela. Né? E a primeira coisa que o Windows faz aqui é perguntar, olha, a linguagem para instalar. No nosso caso é English, né? Queria até instalar em português, seria mais fácil para todo mundo acompanhar, mas esse ISO só é em inglês, então não temos. Mas o Time Currency Format, ou seja, o formato do tempo em moeda, eu posso trocar de English para português Brasília, né? Português do Brasil. E o teclado Keyboard or Input Method, né? Tá em inglês, eu troco para ABNT português. Notamos aqui mais duas mensagens, tem um autocapturar teclado e o ponteiro do mouse. Então a máquina virtual ela está pegando emprestado o teclado e mouse da máquina hospedeira. Só uma mensagem informativa, né, para que você consiga interagir com essa máquina virtual. E começa a estrear, ele pergunta lá, tá tudo bem? Install now, né? Instale agora. A versão que a gente tem que escolher aqui do Windows Server Trial é Standard Evaluation Desktop Experience, ou seja, experiência desktop. Tá? É importante a gente escolher essa segunda versão, porque Standard Evaluation não vai mostrar as janelas, você não vai ter as janelas, vai ser mais difícil você ficar usando linha de comando ou PowerShell para instalar as coisas, né? O curso vai ficar mais complicado aí. E como a gente é um curso mais voltado para você entender o funcionamento, o Desktop Experience já, por ser interativo, vai ficar mais fácil para a gente fazer as coisas. Né? A versão Data Center, as outras duas são enormes, são grandes e exigem uma máquina mais poderosa. A versão Data Center é a versão mais cara do Windows, né, para as empresas maiores. Tá? Então, na nossa pequena máquina virtual, talvez ela não funcione corretamente ou exija muito mais recursos do que a máquina que a gente tem aqui para rodar a máquina virtual. Então, vamos usar Standard Evaluation Desktop Experience. E aceito os termos de licença, né? Ok, aceito, clico aqui no Accept, Next, né? Próximo. E começa a instalação. Né? Onde vai instalar? Só tem um drive, esse drive virtual aqui que a gente definiu. Né? Então já está selecionado. Next, o próximo. E começa a instalação. Demora aqui, né? Depende da sua máquina. Pode demorar 5, 10, 15 minutos. Aqui instalando. Aqui está a explicação da autocapturar teclado e integração do ponteiro de mouse. E está instalando, demora um pouquinho. Agora, assim que tiver finalizando a instalação, ele vai perguntar a senha do administrador do Windows. Então, é uma senha que você tem que ter uma segurança razoável. Tá? Nem todo mundo deve saber dessa senha e tem algumas regrinhas aí que a gente tem que já prestar atenção. Ela tem que ter pelo menos letras maiúsculas, letras minúsculas, dígitos numéricos e caracteres não alfanuméricos, como arroba, tralha,
Então, é uma senha, já que se já tiver essas 4 características, já é uma senha razoavelmente forte. Então, escolha uma senha aí que você consiga se lembrar e que não seja tão difícil de enrolar de sair digitando aí. Então, você coloca ali. Caso não obedeça essas regras, ele reclama, ou você digita errado, né? Password retype, tem que digitar password 2 vezes. Mas clicando nesse olhinho aqui no final de cada campo, você pode ver o que você já digitou ali, só para ter certeza, né? Digitou um nome errado, tentou de novo. Não há problema. Tem uma senha razoavelmente boa para o seu Windows. Então, com a instalação finalizada, já aparece uma tela, não necessariamente essa, né? O Windows vai trocando as telas ali. É só clicar alguma coisa, Ctrl Alt Del, e ele vai perguntar a senha que você já anteriormente utilizou. E ele abre aqui a janela do Server Manager. Server Manager Dashboard é o quadro, né, do servidor. No caso aí, você tem até um local server all servers, ou seja, essa tela aqui, ela não só pode administrar esse Windows, servidor Windows, mas ela pode administrar também, se tiver, claro, autorização, se as máquinas estiverem interligadas e tudo tal, o funcionamento dos outros servidores também. Tá bom? Mas isso aí é assunto mais adiante que a gente vai ver. Tá bom? Então, finalizando aqui, voltando aqui, nós vimos aqui como instalar o Windows Server no Oracle VirtualBox, que é o primeiro passo para a gente aprender aí a instalação do Windows, tá bom? Muito obrigado, gente, e continuamos aí com o nosso curso.